Discernimento espiritual. Por que tantos crentes estão sendo enganados? Nos últimos dias, algo profundo está acontecendo silenciosamente dentro das igrejas, dos lares e das mentes. É como se uma névoa espiritual tivesse descido sobre o povo de Deus. Milhões continuam cantando, pregando, servindo, mas caminhando sem perceber que estão espiritualmente expostos. O engano não chega gritando. Ele chega manso, disfarçado, confortável. E é justamente por isso que tantos crentes estão caindo sem perceber. O perigo hoje não é a falta de Bíblia, é a falta de discernimento. O inimigo não precisa destruir alguém que já deixou de ouvir a voz do céu. Basta distraí-lo. E essa distração tem tomado forma de conselhos bonitos, mensagens emocionais, experiências intensas que parecem vir de Deus, mas não vêm. Há uma guerra invisível tentando sequestrar a sensibilidade espiritual do cristão comum. Mas poucos percebem, poucos questionam, poucos vigiam. Porque o engano moderno não se parece com trevas. Ele se parece com luz, ele se parece com verdade, ele se parece com espiritualidade, e é isso que torna tudo tão perigoso. O que está cegando tantos crentes? Por que tantos estão confundindo emoção com revelação? Como o povo de Deus, mesmo lendo a Bíblia, está sendo levado por qualquer vento de doutrina? E o mais importante, como despertar dessa cegueira antes que seja tarde? Este vídeo é um alerta, um despertamento, um confronto, mas acima de tudo, um chamado para que você volte a ouvir a voz que nunca erra. Prepare-se. O que você vai ouvir pode mudar tudo sobre a forma como você discerne, decide e caminha com Deus. Porque nos últimos dias não sobreviverá quem sabe muito. Sobreviverá quem discerne. E o que você vai descobrir aqui pode ser a diferença entre viver na verdade ou ser destruído pelo engano que já começou. Você chegou aqui porque algo dentro de você sabe que precisa escutar esta palavra. Não é curiosidade. É um chamado, um alerta que o Espírito já vinha acendendo no seu coração faz tempo. Muita coisa no mundo espiritual está acontecendo debaixo dos seus olhos, mas você não percebeu ainda. E não é porque você não ora, não lê a Bíblia ou não busca a Deus. É porque o engano dos últimos dias não vem com aparência de mal. Ele vem vestido de conselhos bonitos, mensagens emocionais, experiências que mexem com o corpo, mas não vem do céu. E eu quero falar com você como alguém que te ama em Cristo. Se você não despertar agora, pode perder batalhas que já deveriam ter sido vencidas. Aqui no Sabedoria da Graça, nós caminhamos juntos para enxergar além da superfície. E hoje, Deus quer abrir os teus olhos. O que você vai ouvir não é teoria, é sobrevivência espiritual. O engano que entra pelo lugar onde você mais confia. Há um tipo de engano que não entra pela porta da incredulidade. Ele entra pela porta da confiança. E é por isso que tantos crentes estão caindo sem perceber. O inimigo não tenta te afastar de Deus de forma direta. Ele tenta te afastar do discernimento, porque sabe que, quando seus olhos espirituais se fecham, qualquer aparência de luz te convence. Esse é o engano mais perigoso dos últimos dias. Ele não destrói de repente, ele anestesia aos poucos. Ele faz você acreditar que está tudo bem, quando na verdade a tua sensibilidade espiritual está sendo roubada dia após dia. O que está cegando tantos cristãos? A resposta é dura, mas real. O engano moderno não parece engano. Ele parece cuidado, parece bênção, parece direção. Ele fala com doçura, cita a Bíblia, usa a linguagem do reino, mas não carrega o espírito do reino. E o maior perigo é que esse engano não nasce lá fora.
Ele nasce onde você menos espera, em conselhos de pessoas queridas, mas espiritualmente distraídas, em pregações que emocionam, mas não transformam, em experiências intensas que mexem com a alma, mas não vêm do espírito, em uma fé que virou rotina e deixou de ser discernimento. Quando o coração se acostuma com o raso, ele deixa de perceber o falso. E quando a alma perde profundidade, qualquer brilho barato vira luz. Você já reparou como muitos crentes hoje se movem mais pelo que sentem do que pelo que o Espírito fala? Mais por empolgação do que por direção? Mais por aprovação das pessoas do que pela convicção interior da verdade? É por isso que tantos estão sendo enganados, porque confundiram emoção com revelação. E aqui começa o maior ataque espiritual dessa geração. Satanás não está tentando destruir a sua fé. Ele está tentando torná-la superficial. Uma fé superficial aceita qualquer voz que pareça espiritual. Uma fé superficial segue qualquer movimento que pareça ungido. Uma fé superficial confunde barulho com presença. A Bíblia já descrevia esse tempo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo não está chegando, ele já chegou. E a pergunta que o céu faz agora é: você sabe reconhecer a diferença entre o que vem de Deus e o que apenas parece vir de Deus? O engano dos últimos dias tem uma estratégia clara: não tirar você da igreja, mas tirar a presença da igreja dentro de você. Não impedir você de orar, mas fazer você orar sem profundidade. Não impedir você de ouvir a palavra, mas fazer você ouvir sem discernir. É assim que a cegueira espiritual se instala, em pequenas concessões, pequenas distrações, pequenas mentiras que parecem verdade. Até que, quando você percebe, já não percebe mais nada. Mas é por isso que Deus te trouxe até aqui. Porque há uma diferença enorme entre estar salvo e estar desperto, entre ser crente e ser vigilante, entre conhecer a Bíblia e discernir o Espírito por trás das vozes. E Deus está te chamando para despertar agora, para recuperar aquilo que muitos perderam, a sensibilidade espiritual que separa a verdade do quase verdade. O que está vindo pela frente exigirá olhos abertos. Você não pode caminhar na mesma inocência que caminhava antes. Você não pode depender apenas da boa intenção das pessoas. Você precisa discernir o espírito das situações, das palavras, das decisões, das conexões. Porque o inimigo não teme um crente emocional. Ele teme um crente que discerne. E é isso que Deus quer ativar em você hoje. Discernimento, clareza, vigilância, olhos abertos. A pergunta é: você está pronto para enxergar o que nunca viu? A sutileza do engano. O inimigo não chega como lobo, ele chega como pastor. O maior erro de muitos cristãos é imaginar que o engano chega de forma escandalosa, como um lobo faminto, como algo grotesco, ameaçador, fácil de identificar. Mas o engano dos últimos dias não tem cheiro de perigo. Ele tem aparência de cuidado. Ele não chega rasgando, ele chega abraçando. Jesus nunca alertou sobre lobos ferozes. Ele alertou sobre lobos vestidos de ovelhas. Isso muda tudo. Isso revela que o maior ataque contra a sua fé não vai vir do mundo, mas de algo que parece espiritual, sensível, amável, porém venenoso. E por que tantos crentes caem nisso? Porque estão procurando ataques, quando deveriam estar discernindo atmosferas. O inimigo sabe que se ele aparecer com chifres, você corre. Então ele aparece com versículos, com palavras doces, com discursos emocionais, com profecias que tocam a alma, mas não foram sopradas pelo Espírito. A sutileza é tão grande que muitos confundem carisma com unção, confundem eloquência com verdade, confundem presença humana com presença divina.
E é nesse ponto que o coração se torna vulnerável. O engano entra pela admiração, e a admiração sem discernimento vira idolatria espiritual. Você começa a confiar mais na voz de pessoas do que na voz de Deus, mais na emoção da pregação do que na verdade da palavra, mais no parece certo do que no Espírito confirmou. E assim, aos poucos, você deixa de vigiar, e quando deixa de vigiar, deixa de perceber. A Bíblia diz que até os escolhidos poderiam ser enganados se possível. Essa frase não está na Escritura à toa. Ela revela que o engano dos últimos dias será tão convincente, tão semelhante à verdade, tão próximo da luz, que só quem tem comunhão profunda com o Espírito conseguirá perceber a diferença. Deixa eu te perguntar algo com sinceridade. Quantas vezes você já achou que algo era de Deus, mas depois descobriu que não era? Todos nós já passamos por isso, e o motivo é simples. A carne se impressiona com aparência, mas o Espírito só se move pela verdade. É por isso que o inimigo não tenta te afastar da Bíblia. Ele tenta distorcer a Bíblia na tua mente. Ele tenta colocar a sua voz entre a voz de Deus e a sua interpretação. Ele tenta fazer você acreditar que discernimento é suspeita, quando na verdade discernimento é proteção. A sutileza do engano está justamente nisso. Ele não quer que você se torne ímpio. Ele quer que você se torne cego, porque um crente cego ainda acha que está certo. E esse é o terreno mais perigoso que existe. O engano dos últimos dias não quer te destruir de uma vez. Ele quer te desviar 1 milímetro por dia. Porque 1 milímetro por dia, depois de alguns anos, te leva a quilômetros de distância da vontade de Deus. É assim que o inimigo opera. Pequenas distorções, pequenas concessões, pequenas distrações. Até que, quando você percebe, já não reconhece mais o que é de Deus e o que é apenas disfarce. Mas Deus está rasgando esse véu agora. Ele está te despertando, Ele está reacendendo algo dentro de você. Ele está abrindo teus olhos para que você não caia nas armadilhas que muitos já caíram, porque nos últimos dias não sobreviverá quem sabe muito, sobreviverá quem consegue discernir. E a pergunta que te prepara para o próximo capítulo é: o que acontece com um cristão que vive sem discernimento e nem percebe? Quando o crente perde o discernimento e ainda acha que está tudo bem. O perigo do engano não está apenas no engano em si, mas na ilusão de segurança que ele cria. O cristão que perde o discernimento não percebe a queda acontecendo. Ele continua orando, continua indo à igreja, continua servindo, continua usando a linguagem da fé. Mas por dentro algo essencial foi desligado. E esse desligamento é silencioso. A cegueira espiritual raramente se instala de forma brusca. Ela se instala como uma névoa fina que se acumula dia após dia até que a pessoa perde a nitidez da verdade. E o mais assustador é que ele continua achando que está firme, continua acreditando que está certo. Continua defendendo opiniões que não nasceram do espírito, mas da alma ferida, da emoção inflamada ou da influência de vozes erradas. Quando um crente perde o discernimento, ele troca profundidade por movimento, troca comunhão por atividade, troca verdade por sensação, troca convicção por opinião e passa a buscar mais o que agrada o ouvido do que o que confronta o coração. Ele se torna vulnerável ao elogio, sensível à aprovação, dependente de experiências, carente de sinais e completamente incapaz de reconhecer que o céu já não está confirmando o caminho que ele escolheu. Esse crente começa a confundir porta aberta com vontade de Deus. Começa a chamar de propósito aquilo que apenas alimenta o próprio ego. Começa a usar versículos como justificativa e não como direção. E sem perceber, afasta-se da voz do Espírito para seguir a voz da própria ansiedade.
Quem perde o discernimento não percebe o quanto está exposto. Ele caminha como alguém que não vê o abismo logo à frente. Ele toma decisões baseadas no momento, não na eternidade. Ele se envolve com pessoas que Deus nunca autorizou. Ele assume compromissos que parecem certos, mas carregam venenos invisíveis. Ele planta sementes em terra seca, achando que está sendo guiado pelo Senhor. E quando os sinais de alerta surgem, ele os ignora. A inquietação do espírito é tratada como medo. A falta de paz é tratada como ataque do inimigo. A correção de Deus é confundida com perseguição. E assim o coração vai se endurecendo, não contra o mundo, mas contra a própria direção do céu. A Bíblia mostra isso em personagens que começaram bem, mas perderam o discernimento no caminho. Sansão confundiu força com aprovação. Saul confundiu posição com presença. Eliabe confundiu aparência com propósito. Todos tinham um ponto em comum. Continuavam achando que estavam certos, mesmo quando Deus já não estava validando seus passos. O crente sem discernimento não percebe o quanto o inimigo trabalha na sutileza. Ele não enxerga as pequenas portas que deveriam permanecer fechadas. Ele não identifica amizades que drenam a fé. Ele não reconhece convites que carregam armadilhas. Ele não percebe quando o diabo usa até mesmo coisas boas para afastá-lo do que é santo. E o silêncio de Deus, nesse cenário, não corrige. Expõe. Expõe o quanto a pessoa dependeu mais da emoção do que da verdade. Expõe o quanto ela viveu de aparência e não de profundidade. Expõe o quanto ela se afastou sem notar. Mas existe algo que Deus sempre faz quando alguém chega nesse ponto. Ele cria uma crise, não para destruir, mas para acordar. E é essa crise que abre o próximo capítulo, porque nos últimos dias, a crise é uma ferramenta divina para restaurar o discernimento perdido. A crise que Deus permite para que o discernimento ressurja. Há momentos em que Deus não te leva a uma crise. Ele permite que a crise venha até você. E isso não é castigo. É misericórdia, é intervenção divina para te acordar de um engano que você não enxergava mais. O cristão que começa a perder o discernimento raramente percebe o quanto se afastou. Mas Deus percebe, e antes que você seja destruído pelo erro, Ele mexe no teu cenário. Ele desmonta o que você montou com a força da própria vontade. Ele interrompe o plano que você abraçou sem consultar o Espírito. Ele cala vozes que você adorava escutar, para que você volte a escutar a única voz que salva. E quando isso acontece, você sente a vida travar. O caminho trava, as portas travam, relacionamentos travam, planos travam. E você começa a perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Porque Deus está te chamando de volta. E quando Deus chama, Ele mexe, Ele desinstala, Ele expõe. Ele te coloca diante da verdade que você evitou por muito tempo. A crise, muitas vezes, é a forma mais nítida de Deus dizer: você não está enxergando, eu preciso abrir os seus olhos. E por que Ele faz isso? Porque o engano não é só uma mentira, é um desvio de propósito. E Deus não vai permitir que você se perca sem lutar por você. A crise abre fissuras na alma, e é por essas fissuras que a luz entra. É no aperto que você começa a escutar de novo. É no silêncio que você volta a buscar de verdade. É na dor que a sensibilidade retorna. A crise revela o que você deixou de ver. As amizades que drenavam sua fé, as decisões que nasceram da ansiedade, os relacionamentos que ocupavam o lugar da presença, os caminhos que pareciam promissores, mas escondiam armadilhas, a religiosidade que te deu sensação de espiritualidade, sem vida espiritual real. E quando Deus te coloca nesse ponto, algo dentro de você volta a despertar. Porque a crise tira as cores falsas do mundo.
E quando as cores falsas caem, você enxerga o que é verdadeiro. Você percebe que certas portas não eram bênção, eram distração. Você percebe que certos elogios não eram apoio, eram sedução espiritual. Você percebe que certos ambientes não eram casa, eram cativeiro emocional. Você percebe que aquilo que parecia amor não vinha de Deus. A crise tira o véu. A crise devolve o foco. A crise te faz lembrar quem você era antes de se distrair. A crise te faz clamar como alguém que não vive mais de aparência. E é justamente aí, nesse ponto de sinceridade bruta, que o discernimento começa a ressurgir. Como alguém que desperta depois de um longo sono, você começa a perceber coisas que antes ignorava. Pequenos sinais, advertências, movimentos interiores, falta de paz em lugares que você frequentava, paz profunda em caminhos que você nunca imaginou trilhar. A crise não te destrói, ela te restaura, ela devolve a sensibilidade. Ela rasga a cegueira que você nem sabia que carregava. E quando você começa a ver de novo, começa a entender o recado. Deus não te perdeu. Você é que estava andando no automático. A crise não é a prova de que Deus se afastou. A crise é a prova de que Ele ainda está te alcançando. E a pergunta que esse capítulo deixa ecoando é: agora que Deus te acordou, o que Ele quer te mostrar? O inimigo explora aquilo que você não discerne. Há uma verdade que muitos ignoram até ser tarde demais. O inimigo não destrói um cristão que está debaixo da graça. Ele explora tudo o que esse cristão não discerne. E é exatamente essa estratégia que tem derrubado crentes nos últimos dias. Eles continuam orando, continuam servindo, continuam falando de Deus, mas não percebem as brechas invisíveis que abriram no coração. E tudo aquilo que a pessoa não discerne vira campo de atuação do inimigo. Quando um cristão ignora os sinais do Espírito, ele começa a caminhar pela lógica, não pela direção. E a lógica é cega para o mundo espiritual. Ela não enxerga ciladas, não detecta manipulação, não identifica alianças maliciosas, não percebe portas que parecem boas, mas carregam veneno. É assim que tantos se envolvem com relacionamentos que adoecem a alma. É assim que entram em sociedades que roubam a paz. É assim que abraçam ministérios que Deus nunca assinou. E o pior, fazem tudo isso acreditando que estão certos. O inimigo observa onde a pessoa está vulnerável, ele nota onde a carência domina, ele percebe onde há orgulho, ele vê onde há ansiedade, e quando encontra o ponto cego, ele constrói um engano sob medida. Não é ataque aleatório, é ataque calculado. O inimigo não joga contra a sua força, ele trabalha na sua fraqueza não discernida. Se a alma é carente, ele envia alguém que parece carinho. Se o coração é impulsivo, ele envia uma porta que parece urgência. Se há feridas abertas, ele envia vozes que parecem cura. Se o ego está inflado, ele envia elogios que parecem honra. O engano nunca chega com dor. A dor vem depois. No começo, o engano conforta, acalma, satisfaz. E é justamente por isso que tantos não percebem quando entraram no caminho errado. Sansão é o retrato perfeito desse processo. Ele não caiu por falta de força. Ele caiu por falta de discernimento. Todos diziam, não é por aí. E ele respondia, eu sei o que estou fazendo. Essa frase, que parece confiança, na verdade é o grito da cegueira espiritual. Sansão pensava que controlava a situação. Até que no dia em que acordou sem força, percebeu que o inimigo havia explorado tudo o que ele ignorou. E aqui está a lição. O preço da falta de discernimento raramente é pago no início. Ele é pago no fim. Agora olhe para si.
Quantas vezes você confundiu empolgação com confirmação? Quantas portas você chamou de milagre sem antes perguntar ao Espírito? Quantas amizades você manteve sem perceber que sugavam sua sensibilidade? Quantos alertas você sentiu, mas tratou como exagero? O inimigo trabalha no que parece pequeno, mas Deus trabalha no que parece intuição. E quem ignora essa intuição, que é o Espírito te dando alerta, se coloca em risco. É por isso que Deus está te despertando agora, para que você recupere algo que muitos perderam, o senso espiritual que identifica perigo antes da queda. Quando o discernimento desperta, você percebe o movimento errado antes que ele se torne desastre. Você sente o desvio antes que vire ruína. Você reconhece a cilada enquanto ela ainda parece oportunidade. E o próximo capítulo responde a uma das perguntas mais importantes deste vídeo. Quais são os sinais claros que Deus envia quando o engano está perto e que a maioria ignora? Os sinais que Deus envia quando o engano está perto e a maioria ignora. Antes de um cristão cair em qualquer engano, Deus sempre envia sinais. Sempre. Nunca existe queda sem avisos. Nunca existe desvio sem alertas. O problema não é a ausência da voz de Deus, é que muitos silenciam essa voz porque querem seguir a própria vontade. Agora você vai entender por que tantos crentes estão sendo enganados nos últimos dias. Eles ignoram exatamente os sinais que Deus usa para protegê-los. E esses sinais não são místicos, não são espetaculares, não são dramáticos, são simples, são profundos, são espirituais. 1. A falta de paz, o primeiro alarme espiritual. Antes do engano se instalar, Deus retira a paz. Você tenta avançar, mas algo dentro aperta. Não é medo. Não é insegurança, é o Espírito dizendo, não vá. E quando você insiste, a inquietação cresce, mas muitos chamam essa inquietação de ansiedade, quando na verdade é Deus te protegendo. 2. A confusão inexplicável. O segundo alerta. Quando algo não vem de Deus, a mente não consegue descansar. Parece que tudo embaralha, as informações não se alinham. A pessoa fala, mas você não consegue confiar. O caminho parece promissor, mas algo sempre soa estranho. A confusão é o sinal do céu dizendo, pare e espere. 3. A repetição de circunstâncias, o padrão que denuncia o engano. Deus permite que a mesma situação se repita até você entender. Se liga. Pessoas com o mesmo perfil tóxico, oportunidades que parecem perfeitas, mas sempre caem no mesmo erro. Portas que abrem rápido demais, relacionamentos que começam intensos demais. Nada disso é acaso, é revelação. Quando o padrão se repete, Deus está dizendo, você não aprendeu da primeira vez, aprende agora. 4. O alerta da palavra. Versículos que insistem em te seguir. Quando o engano está próximo, a Bíblia começa a falar de maneira específica. Você abre em textos de vigilância, vê advertências, escuta mensagens sobre prudência. Ouvintes ao seu redor comentam justamente sobre o que você está vivendo. Isso não é coincidência, é Deus gritando em silêncio. Eu estou tentando abrir seus olhos. 5. A quebra repentina. Deus corta o que você não teve coragem de deixar. Quando você não obedece ao sinal suave, Deus envia o sinal forte. Ele fecha a porta, ele trava o caminho, ele expõe intenções, ele desmascara pessoas, ele tira o disfarce do engano. Você chama de perda, Deus chama de livramento. 6. O peso no espírito. O sinal que só quem é sensível entende é aquele incômodo que você não consegue explicar. Nada específico aconteceu, não houve atrito, não houve discussão. Mas algo dentro de você diz, tem algo errado aqui. Esse é o alerta mais ignorado pelos crentes, porque ele não vem com prova.
Ele vem com percepção espiritual. 7. A demora divina. O sinal que revela se a direção é humana. Quando algo é de Deus, o Espírito dá paz mesmo no tempo de espera. Quando algo não é de Deus, a demora se torna aflição. Você tenta forçar, você tenta empurrar, você tenta justificar, mas Deus não libera, Ele não confirma, Ele não respalda. A demora é o céu dizendo: eu estou te segurando, porque sei exatamente onde isso vai te levar. E por que esses sinais são ignorados? Porque muitos crentes confundem insistência com fé, confundem obstinação com coragem, confundem teimosia com convicção. Mas Deus não precisa gritar, Ele só precisa que você esteja disposto a ouvir. E no próximo capítulo, você vai entender algo ainda mais forte. Porque há cristãos que, mesmo diante de tantos sinais, continuam escolhendo o engano como se fosse direção divina. Por que alguns cristãos escolhem o engano mesmo quando Deus já avisou? Este é um dos mistérios mais dolorosos da fé. Porque alguém que ama a Deus, ora, busca, lê a Bíblia e deseja fazer o certo, ainda assim escolhe o engano? A resposta não é simples, mas ela é clara quando você olha com os olhos espirituais. Engano não começa no diabo, não começa em falsas doutrinas, não começa em pessoas mal intencionadas. Engano começa no coração humano, quando ele deseja algo mais do que deseja a vontade de Deus. E é aqui que muitos tropeçam. 1. Porque o engano sempre oferece o caminho mais fácil. O engano nunca exige renúncia, nunca exige espera, nunca exige santidade. O engano se veste de atalho. Ele diz: você pode pegar essa rota, vai ser mais rápida, menos dolorosa. Como discernir o que vem de Deus e o que apenas parece vir de Deus? Se existe uma habilidade espiritual absolutamente indispensável para sobreviver nos últimos dias, é esta: discernir entre o que é de Deus e o que apenas parece de Deus. Muitos crentes caem porque não estão escolhendo o mal. Eles estão escolhendo o quase certo, e o quase é a armadilha mais mortal do mundo espiritual. O engano nunca vem grotesco. Ele vem mascarado, vem com aparência piedosa, vem com frases bíblicas, vem com emoção forte, vem com lógica humana. Mas o Espírito Santo não é confundido pelo que parece. Ele revela o que é. E agora você vai aprender como discernir com clareza espiritual, de forma prática e profunda. 1. O que vem de Deus sempre trará paz. Mesmo quando exige coragem, a paz de Deus não é ausência de luta, é certeza no meio dela. Quando algo vem do céu, há uma paz interna que não faz sentido humano. Você pode até sentir medo natural, mas o espírito está estável. O coração descansa. A mente não se agita. Quando não vem de Deus, a alma fica inquieta, ansiosa, pressionada, pesada. A paz é o primeiro filtro. 2. O que vem de Deus nunca contradiz a palavra. Não importa o quão emocionante, bonito, desejável ou espiritual algo pareça. Se contradiz a Escritura, não é Deus. Ponto final. A palavra não muda para validar nossos desejos. Nós é que precisamos mudar para obedecer a palavra. O engano sempre começa onde a Bíblia é relativizada. 3. O que vem de Deus produz santidade, não doçura momentânea. O engano sempre oferece emoção rápida, conforto imediato, justificativas convincentes. Mas Deus produz transformação, arrependimento, mudança real, alinhamento espiritual. O engano massageia a alma, Deus molda o caráter. 4. O que vem de Deus confirma, o que não vem confunde. Quando a direção é do Espírito, as peças começam a se encaixar, a coerência, a clareza, a confirmação interna e externa. Quando não é, tudo embaralha, surgem dúvidas repetidas, o espírito pesa, a mente não descansa. Confusão nunca é direção divina. 5.
O que vem de Deus resiste ao tempo. O engano desmorona rápido. A direção de Deus é firme. Ela permanece, ela amadurece. Mas o que não é de Deus começa forte e termina fraco. Começa intenso e termina vazio. Começa animado e termina confuso. O tempo revela o que o discernimento já deveria ter percebido. 6. O que vem de Deus é confirmado no secreto, não na pressa. Deus fala no secreto, Ele confirma no secreto, Ele testifica no íntimo. O Espírito não precisa de urgência emocional. Pressa é inimiga do discernimento. Deus não guia por pânico, Ele guia por direção. Se algo exige pressa, medo ou impulsividade, não é Deus. 7. O que vem de Deus alinha sua vida ao propósito, não à sua vontade. Essa é uma das provas mais profundas. O que é de Deus te aproxima do propósito, te faz crescer espiritualmente, te coloca na rota do chamado, te leva a lugares onde você depende do Espírito, não da carne. O que não é de Deus te afasta da oração, da comunhão, da santidade, da vigilância, da disciplina espiritual. Se algo rouba sua vida com Deus, está vindo da direção errada. Quando você aprende a testar cada direção por esses princípios, o engano perde força. O diabo perde terreno. A alma ganha maturidade. O espírito ganha sensibilidade. E agora, no próximo capítulo, você vai entender algo ainda mais profundo. Como desenvolver um discernimento espiritual tão afiado que o engano se torna impossível de te atingir. E o coração, quando cansado, quer facilidade, quer alívio, quer rapidez. O problema é que tudo o que vem rápido demais geralmente não veio do céu. 2. Porque o engano confirma o que a carne quer ouvir. O engano sempre fala a linguagem do ego. Ele confirma desejos pessoais. Ele valida impulsos. Ele alimenta expectativas humanas. Quando a pessoa deseja algo intensamente, ela não busca direção, ela busca permissão. E qualquer palavra suave, qualquer conselho bonito, qualquer sensação emocional vira mover de Deus. Mas Deus não confirma vontades, Ele confirma propósitos. 3. Porque o engano produz excitação, não convicção. O Espírito Santo dá paz. O engano dá euforia. A paz é firme. A euforia é instável. A paz constrói. A euforia consome. E muitos cristãos confundem emoção com direção espiritual. Confundem sentir forte com ouvir Deus. A alma agitada não discerne. Ela aceita qualquer sensação como se fosse revelação. 4. Porque o orgulho cega quem não quer ser corrigido. Um dos maiores alimentadores do engano é o orgulho espiritual. A incapacidade de admitir: eu posso estar errado. Há pessoas que preferem perder tudo a reconhecer que interpretaram errado, que escolheram errado, que se moveram sem direção do Espírito. Orgulho transforma o erro em fortaleza, e onde há orgulho, o discernimento morre. 5. Porque o engano é confortável. A verdade confronta, a verdade exige posicionamento, a verdade requer mudança, mas o engano abraça. O engano não confronta, o engano não incomoda. O engano deixa a pessoa exatamente onde ela está, até que seja tarde demais. Satanás não precisa destruir um cristão, basta mantê-lo confortável no lugar errado. 6. Porque a falta de vida no secreto deixa o Espírito sem voz. Ninguém se engana quando está cheio do Espírito Santo. Ninguém cai quando está em constante comunhão com o céu. Mas muitos vivem uma fé teórica, sem vida no secreto, sem altar, sem quebrantamento. Quando o lugar secreto é negligenciado, a voz do Espírito fica distante, a Bíblia vira rotina, a sensibilidade espiritual desaparece, e onde o Espírito não governa, qualquer voz domina. 7.
Porque alguns cristãos confundem portas abertas com portas divinas. Nem toda porta aberta vem de Deus. Algumas vêm do inimigo, outras vêm do homem, outras vêm da própria ansiedade. Porta aberta não é direção. Direção é paz. Direção é confirmação. Direção é alinhamento com a palavra. E muitos confundem oportunidade com aprovação divina. Esse é um dos enganos mais sutis dos últimos dias. E agora que você entendeu por que tantos escolhem o engano, no próximo capítulo você vai aprender algo ainda mais profundo. Como discernir com precisão espiritual o que vem de Deus e o que parece vir de Deus. O processo que Deus usa para desenvolver o verdadeiro discernimento espiritual. Muitos crentes pedem discernimento como quem pede força, coragem ou bênçãos. Mas discernimento não é algo que Deus simplesmente entrega. Discernimento é algo que Deus forma. E Ele forma através de um processo. Um processo que quase sempre é desconfortável, mas absolutamente necessário para te tornar alguém impossível de enganar nos últimos dias. A verdade é esta: discernimento não nasce no conforto, nasce no confronto. No confronto entre aquilo que você deseja e aquilo que Deus quer. No confronto entre emoção e verdade. No confronto entre aparência e essência. Agora você vai entender exatamente como Deus gera discernimento em alguém que Ele quer usar, guardar e levantar. 1. Deus começa pela sensibilidade. Ela é a porta do discernimento. Antes que você discirna o mundo espiritual, Deus trabalha o seu mundo interior. Ele começa te incomodando com coisas que antes você achava normais. Ele começa te dando uma inquietação com ambientes que antes você tolerava. Ele começa te afastando de conversas, pessoas, hábitos e lugares que não servem mais para o seu crescimento. A sensibilidade espiritual é o primeiro estágio do discernimento. Não ignore os incômodos do espírito. 2. Deus aperfeiçoa o discernimento através de processos que te quebram. Discernimento não cresce quando tudo está dando certo. Ele cresce quando portas se fecham sem explicação, pessoas se afastam, orações parecem não ter resposta, caminhos ficam escuros, decisões se tornam dolorosas. Nesses momentos, Deus está afiando sua percepção espiritual. Está te treinando para não depender de emoção, mas de direção. O discernimento nasce da dor, não da zona de conforto. 3. Deus treina o discernimento no silêncio. Quando você aprende a ouvir sem ouvir. Há dias em que Deus parece calado, e Ele faz isso de propósito. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. É no silêncio que você aprende a identificar a diferença entre a voz de Deus, a voz da alma e a voz do inimigo. É no silêncio que você aprende a não agir por impulsos. É no silêncio que você aprende que o Espírito fala pela paz, pela confirmação, pelo testemunho interior. O silêncio é a escola onde discernidores são moldados. 4. Deus fortalece o discernimento através de testes repetidos. Você já percebeu que alguns testes se repetem? Isso não é coincidência. Cada repetição é uma pergunta de Deus. Você já aprendeu a discernir isso? Pessoas que voltam, situações que se repetem. Portas que se abrem rápido demais. Convites que parecem bons demais para ser verdade. Emoções que tentam te arrastar para decisões impulsivas. Tudo isso é treinamento espiritual, até que você reconheça o que antes te enganava. 5. Deus aprofunda o discernimento através da renúncia. Não existe discernimento sem renúncia. O discernimento aumenta cada vez que você abre mão de algo que queria, para permanecer fiel ao que Deus quer. Renunciar à própria vontade aumenta a voz do Espírito. Seguir a própria vontade aumenta o barulho da carne.
A renúncia é o lugar onde Deus abre os olhos espirituais. Por que tantos crentes estão sendo enganados nos últimos dias e como permanecer firme quando muitos estão caindo? A Bíblia não esconde. Nos últimos dias, o engano seria tão forte que, se possível, enganaria até os escolhidos. E quando você observa o cenário atual, percebe que esse tempo não está chegando. Ele já começou. Mas por que tantos crentes estão caindo? Por que tantos estão sendo arrastados por doutrinas estranhas, emoções descontroladas, falsas vozes e direções que não vêm de Deus? A resposta é dolorosa, mas necessária. O engano cresce onde a vigilância diminui. E hoje você vai entender os principais motivos que estão cegando o povo de Deus. E como você pode permanecer firme quando muitos estão tropeçando. 1. Porque o mundo está ensurdecendo a igreja. Nunca houve tanto barulho, tanta opinião, tanto conteúdo, tanta urgência, tanta ansiedade. O problema não é a quantidade de sons, mas a incapacidade do cristão moderno de silenciar a alma para ouvir o Espírito. Deus fala no secreto. O mundo fala o tempo todo, e muitos crentes estão dando mais atenção ao ruído do que à revelação. Quem não aquieta a alma se torna presa fácil do engano. 2. Porque a fé de muitos se tornou emocional, não espiritual. A geração atual confunde. Arrepio com presença, euforia com mover, emoção com direção, lágrimas com unção, espetáculo com manifestação. E quando a fé se torna emocional, o inimigo manipula emoções para imitar direção divina. A falta de maturidade torna o crente vulnerável. O Espírito Santo não guia por explosões emocionais, ele guia por convicção, paz e confirmação. 3. Porque muitos buscam experiências, não relacionamento. O coração que busca experiências se torna facilmente enganado, porque o engano sempre oferece algo extraordinário. Mas quem busca relacionamento não precisa de espetáculo, precisa de verdade. A raiz do engano é a fome por sinais, ao invés da fome por Deus. 4. Porque muitos estão confundindo aparência espiritual com vida espiritual. Há pessoas com vocabulário espiritual, postura religiosa, carisma notável, discursos bíblicos, atitudes piedosas. Mas tudo isso pode ser fachada. O Espírito Santo não se impressiona com aparência, ele revela essência. E onde há essência fraca, o engano encontra morada. 5. Porque muitos não querem ser confrontados, querem ser confortados. A verdade corrige, o engano acalenta. A verdade corta, o engano acaricia. A verdade transforma, o engano anestesia. E nessa geração, há mais busca por conforto emocional do que por arrependimento genuíno. Onde não há confronto, o discernimento morre. 6. Porque a palavra de Deus foi substituída por opiniões humanas. O engano só cresce porque as Escrituras foram reduzidas a frases motivacionais, versículos isolados, interpretações emocionais, discursos de autoajuda. A Bíblia não é decoração espiritual. Ela é espada, é luz, é bússola, é filtro, é fundamento. Quem não ama a palavra não percebe quando o inimigo distorce a verdade, e ele sempre distorce com sutileza. 7. Porque muitos querem um Deus que aprove as suas escolhas, não um Deus que as guie. Esse é um dos maiores motivos do engano. As pessoas não buscam direção, buscam aprovação. E quando o coração quer algo o suficiente, ele interpreta qualquer sinal como vontade de Deus. O engano encontra espaço no desejo que se recusa a ser confrontado pela verdade. Como permanecer firme
Quando muitos estão caindo, seja radical na palavra. Leia, medite, memorize, ame. Seja profundo no secreto. O discernimento nasce na intimidade. Seja humilde para ser corrigido. A soberba é terreno fértil para o engano. Seja paciente nos processos. A pressa é inimiga da clareza espiritual. Seja guiado pela paz, não pela ansiedade. A paz é o selo do Espírito. Seja vigilante com as emoções. O coração humano engana, o espírito não. E no próximo capítulo, nós vamos elevar ainda mais este conteúdo, revelando os tipos de engano que mais estão prendendo cristãos nos últimos dias e como se livrar deles imediatamente. 6. Deus completa o processo através da obediência, mesmo quando não faz sentido. O discernimento termina onde a obediência começa. Você só percebe que discerniu corretamente depois que obedece. A obediência confirma a direção. A obediência destrava o próximo nível. A obediência ativa o testemunho do Espírito. Quem quer discernimento, mas não quer obedecer, quer apenas aprovação divina, não discernimento. O discernimento é revelado aos que obedecem antes de entender. Quando você entende esse processo, sensibilidade, quebrantamento, silêncio, repetição, renúncia e obediência, você passa a enxergar o discernimento não como um dom distante, mas como um caminho que Deus está te ensinando a trilhar. E no próximo capítulo, nós vamos chegar ao ponto mais profundo. Por que tantos cristãos estão sendo enganados nos últimos dias e como você pode permanecer firme quando muitos estão caindo? Os tipos de engano que mais estão prendendo cristãos nos últimos dias e como se livrar deles imediatamente. O engano dos últimos dias não é genérico. Ele tem formas específicas, estratégias inteligentes e abordagens que visam exatamente as áreas onde o cristão moderno está mais vulnerável. E agora você vai entender os tipos de engano que mais têm aprisionado crentes, muitos deles sem perceber. E mais do que isso, você vai aprender como se libertar de cada um deles. 1. O engano da emoção como direção. Esse é um dos mais perigosos. É quando o cristão interpreta toda emoção forte como sinal de Deus, toda lágrima como confirmação, toda euforia como presença, todo arrepio como revelação. O problema? O inimigo também sabe provocar emoções. A emoção pode ser resposta do corpo, pode ser do psicológico, pode ser da alma e pode, inclusive, ser manipulação espiritual. Como se livrar? Ore assim: Senhor, ensina-me a discernir além do que eu sinto. Busque paz, não intensidade. A paz é a assinatura de Deus. 2. O engano da porta aberta é direção. Muitos crentes foram enganados por oportunidades que pareciam perfeitas. Portas abertas não são necessariamente portas divinas. A Bíblia mostra que até Satanás abre portas e abre rápido. Nem toda oportunidade é de Deus. Nem toda novidade é direção, nem todo caminho fácil é propósito. Como se livrar? Pergunte: esta porta me aproxima de Deus ou me distancia? Deus nunca abrirá algo que roube sua vida espiritual. 3. O engano da aparência espiritual. Vivemos dias em que pessoas falam bonito sobre Deus, mas não vivem com Deus. Onde carisma substituiu caráter. Onde talento substituiu unção. Onde performance substituiu intimidade. Muitos são enganados por voz bonita, por discurso forte, por aparência piedosa, mas discernimento enxerga além da superfície. Como se livrar? Observe o fruto, não o brilho. Frutos nunca mentem, brilho sempre engana. 4. O engano da revelação sem Bíblia. Esse é um dos mais sutis e destrutivos. É quando a pessoa dá mais valor às supostas revelações do que às Escrituras. Profecias sem base bíblica, interpretações místicas, visões que contradizem a palavra, experiências acima da verdade.
Nada disso é do Espírito Santo. Deus nunca dirá algo que contradiga o que ele já falou. Como se livrar? A Bíblia precisa ser seu filtro absoluto. Se não está na palavra, rejeite. 5. O engano da autopersuasão espiritual. Esse engano acontece quando a pessoa convence a si mesma que Deus está dizendo algo, quando na verdade é apenas o desejo dela falando mais alto. Ela força sinais, ela interpreta coincidências como direção, ela cria confirmações que não existem. Esse tipo de engano é comum em decisões sentimentais, ministeriais e financeiras. Como se livrar? Peça a Deus para calar sua própria vontade. A verdade só aparece quando a carne se cala. 6. O engano da mente saturada. O crente moderno está sobrecarregado, exausto, emocionalmente drenado, mentalmente fragmentado. E quando a mente está saturada, o discernimento fica nublado. E a pessoa perde clareza, se torna vulnerável, se torna alvo fácil do engano. Como se livrar? Desligue o barulho, reduza a correria, restaure o secreto. O espírito só ouve quando a alma se aquieta. 7. O engano da graça barata. Esse é clássico. Cristãos enganados por uma teologia que promete céu sem cruz, santidade sem renúncia, vida espiritual sem obediência. É um evangelho confortável, mas falso. Um evangelho popular, mas perigoso. Um evangelho leve, mas destruidor. Como se livrar? Lembre-se, a graça salva, mas também transforma. A graça restaura, mas também disciplina. A graça abraça, mas também confronta. Sem santidade, não há discernimento. 8. O engano da independência espiritual. Esse engano diz: eu me basto, não preciso ouvir ninguém. Isolamento espiritual é terreno fértil para a confusão. Quem não permite ser corrigido, cedo ou tarde se perde. Como se livrar? Tenha pessoas maduras para te aconselhar. Humildade é proteção. E agora que você aprendeu os enganos mais fatais, no próximo capítulo nós vamos para algo ainda mais profundo. Como blindar sua mente e seu espírito para nunca mais cair em nenhum tipo de engano. Como blindar sua mente e seu espírito para nunca mais cair em enganos. Discernimento não é apenas identificar o engano quando ele aparece. Discernimento é não permitir que ele encontre espaço para entrar. Este capítulo é sobre blindagem espiritual. Sobre como construir dentro de você um ambiente onde o engano não consegue prosperar, onde a mentira não encontra território, onde a confusão não acha brecha, onde a voz do inimigo não tem autoridade. Porque o cristão que está blindado por dentro é impossível de ser enganado por fora. Aqui estão os pilares dessa blindagem, os fundamentos espirituais que Deus usa para tornar você inabalável nos últimos dias. 1. Guarde a sua mente. O engano começa pelo pensamento. A mente é a porta da alma. Tudo que o inimigo quer plantar, ele planta primeiro nos pensamentos. Dúvidas, medos, interpretações distorcidas, suposições, emoções desgovernadas. Se o inimigo governa a mente, governa a vida. Como blindar? Encha sua mente com a palavra diariamente. Rejeite imediatamente pensamentos que não vêm de Deus. Declare a verdade em voz alta quando o engano tentar entrar. A mente cheia da verdade é território proibido para a mentira. 2. Fortaleça o secreto. É no secreto que o discernimento se torna afiado. Você nunca verá alguém forte espiritualmente sem vida no secreto. Nunca. O secreto é onde a alma é alinhada, o espírito é sensível, os olhos são abertos, a voz de Deus é reconhecida, a carne é silenciada. Quem não tem secreto vive à mercê das circunstâncias. Quem tem secreto vive guiado pelo Espírito. Como blindar? Estabeleça um horário de oração diário. Leia a Bíblia até sentir a alma acalmar.
Pode até perceber o Espírito testemunhando dentro de você. A presença de Deus é a blindagem mais poderosa da vida cristã. 3. Desenvolva humildade. O orgulho é a porta principal do engano. Satanás não conseguiu destruir muitos cristãos pela tentação, mas destruiu vários pelo orgulho. O orgulho impede ouvir conselhos, impede reconhecer erros, impede voltar atrás, impede pedir ajuda. Onde há orgulho, o engano entra silencioso e cresce rápido. Como blindar? Busque conselhos espirituais maduros. Permita-se ser corrigido. Admita quando você não sabe discernir algo sozinho. A humildade fecha a porta que o orgulho deixa aberta. 4. Pratique o descanso em Deus. A pressa é inimiga do discernimento. O engano se fortalece em mentes cansadas, em almas sobrecarregadas, em corações ansiosos. Quando você está exausto, você interpreta errado. Quando está ansioso, você corre para o lugar errado. Quando está pressionado, você decide no impulso. Como blindar? Descanse antes de tomar decisões. Ore antes de responder emoções. Espere antes de agir na pressa. Deus não guia pela urgência, Ele guia pela paz. 5. Disciplina espiritual. Blindagem não é emoção, é constância. A maioria dos cristãos cai no engano, não por falta de espiritualidade, mas por falta de constância espiritual. Discernimento não se mantém sem disciplina. Como blindar? Leia a Bíblia todos os dias. Ore mesmo quando não sentir nada. Consagre sua semana. Jejue regularmente. Estabeleça hábitos espirituais inegociáveis. A constância constrói uma fortaleza espiritual que o engano não ultrapassa. 6. Examine tudo pela palavra. Esse é o filtro final. A palavra é lâmpada, espada, bússola, escudo, critério, espelho, alicerce. Se algo não passa pelo crivo da Bíblia, não vem de Deus. Como blindar? Teste cada decisão, teste cada direção, teste cada voz, teste cada oportunidade, teste cada palavra profética. A Bíblia é a cerca que protege o coração do engano. 7. Blinde suas emoções. A alma descontrolada é o alvo preferido do inimigo. O inimigo não precisa destruir você. Basta desequilibrar suas emoções. Quando as emoções dominam, o discernimento desaparece. Como blindar? Não decida no auge da emoção. Não interprete Deus pela dor do momento. Use a razão espiritual. Espere a tempestade emocional passar antes de seguir qualquer direção. A alma dominada pelo espírito é inacessível ao engano. E agora que você entendeu como se blindar, no próximo capítulo, vamos fechar um dos aspectos mais profundos deste tema. Como reconhecer imediatamente quando o engano está tentando entrar na sua vida, antes mesmo de ele criar raízes. Como reconhecer imediatamente quando o engano está tentando entrar na sua vida. O engano nunca chega dizendo: "Oi, eu sou o engano e vim destruir sua vida." Ele chega disfarçado, ele chega suave. Ele chega convincente, ele chega confortável, ele chega aceitável. E é justamente por isso que tantos cristãos não percebem quando já estão sendo manipulados espiritualmente. Mas existem sinais espirituais, claros, repetidos e universais, que mostram quando o engano está tentando entrar. E hoje você vai aprender a identificá-los antes que criem raízes. 1. Quando algo começa a roubar sua paz interna. A paz é o primeiro sensor do discernimento. Ela é a alarme espiritual que Deus colocou dentro de você. Quando uma decisão, conversa, direção, pessoa, oportunidade ou pensamento começa a gerar inquietação, tirar o sono, pressionar sua alma, trazer ansiedade, pesar o peito, saiba, o Espírito está alertando. Deus guia pela paz, o inimigo guia pela pressão. Se tirou sua paz, questione a origem. 2.
Quando a sua alma começa a querer o que Deus não está confirmando, engano se aproveita de desejos intensos. Quando você quer muito algo, um relacionamento, um ministério, um sonho, uma oportunidade, seu coração tende a fabricar sinais. Esse é um dos enganos mais perigosos, o engano criado pela própria vontade. Sabe quando você pede uma confirmação, mas só aceita a que combina com seu desejo? Esse é o terreno onde o engano cresce. Se a sua alma está mais barulhenta que o espírito, fique atento. 3. Quando a voz do mundo começa a ganhar mais força, que a palavra o engano sempre tenta substituir a Bíblia por opiniões, emoções, tendências, discursos motivacionais, experiências pessoais. Perceba, o inimigo nunca começa negando a palavra. Ele começa relativizando a palavra. Quando você começa a justificar atitudes que a Bíblia reprova, o engano já está no ambiente. 4. Quando a pressa se torna um fator decisivo. A pressa é o cavalo que o engano monta. Sempre que a decisão precisa ser tomada agora, rápido, urgente, sem pensar, sem orar, sem avaliar, você pode ter certeza. Deus não está nesse processo. A urgência emocional é terreno fértil para erro espiritual. O Espírito Santo não trabalha no desespero, ele trabalha na direção. 5. Quando você começa a se isolar de pessoas maduras na fé. O engano se fortalece no isolamento. Quando você começa a evitar conselhos, correções, discipulado, líderes espirituais, pessoas maduras na fé, algo está errado. O afastamento é sempre sinal de ataque. O lobo só consegue pegar a ovelha que se distancia do rebanho. Se você está se isolando, o engano está tentando entrar. 6. Quando você começa a justificar pecados ou áreas cinzentas. O engano nunca começa pelo pecado claro. Ele começa pelo pecado aceitável. Coisas que você diz, não é bem assim, todo mundo faz, não tem nada a ver, Deus entende. Quando você começa a negociar princípios, o engano já está operando. Quem justifica pecado não percebe que já está sendo moldado pela mentira. 7. Quando a palavra de Deus começa a perder peso na sua vida. Se ouvir a palavra já não confronta, se ler a Bíblia não mexe mais, se o coração não se quebranta, se o espírito não se move, há algo errado. O engano anestesia. Ele tira a sensibilidade espiritual. Ele faz o coração ficar duro. Ele faz a verdade parecer exagero. Esse é um dos sinais mais sérios. 8. Quando sua vida de oração começa a diminuir, a oração é a luz que expõe o engano. Por isso, quando o inimigo quer te enganar, ele tenta primeiro te calar. Se sua oração diminui, sua clareza diminui junto. O engano se aproxima quando a oração se afasta. 9. Quando a mensagem te agrada mais do que te transforma. Muitas palavras bonitas são perigosas. O engano é doce, ele é agradável, ele é confortável. A verdade de Deus, porém, transforma. Se você está buscando mensagens que confortam mais do que confrontam, cuidado. Isso abre portas espirituais para o engano operar. Agora que você sabe identificar os sinais antes que o engano te alcance, no próximo capítulo vamos encerrar este conteúdo com profundidade extrema. Há momentos na vida em que Deus não apenas fala, Ele insiste, Ele chama, Ele sacode. Ele acende luzes no espírito que só um coração atento consegue perceber. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. O céu está te convidando para algo maior do que respostas. Está te chamando para voltar ao lugar onde o discernimento floresce, o lugar da presença. Muitos cristãos caíram porque ignoraram sinais simples. Muitos se machucaram porque confundiram emoção com direção. Muitos se perderam porque deixaram o mundo falar mais alto que o espírito.
Mas Deus não te trouxe até este vídeo para te acusar. Ele te trouxe para te despertar. A cegueira espiritual não termina com esforço humano. Ela termina quando o Espírito Santo abre os olhos por dentro. E Ele está fazendo isso agora com você. Respire fundo. Deixe a alma silenciar e ore assim: Senhor, eu te entrego meus olhos espirituais. Onde eu estiver cego, abre. Onde eu estiver surdo, fala. Onde eu estiver orgulhoso, quebra. Onde eu estiver vulnerável, protege. Conduz meus passos. Guarda meu coração. Purifica minhas intenções. Tira de mim toda voz que não vem de ti e fortalece em mim o discernimento para reconhecer o que é teu e rejeitar o que não é. Eu me rendo, eu volto, eu confio. Abre os meus olhos hoje. Agora receba esta verdade: quem pede discernimento com sinceridade não volta para as trevas. O céu te responde, o Espírito te guia, o Pai te guarda e Jesus te conduz com firmeza, mesmo quando tudo parece incerto. Se esta palavra tocou o teu espírito, faça parte dessa missão. Se inscreva no canal Sabedoria da Graça, ative o sininho, deixe o like, comente: Senhor, abre meus olhos. Compartilhe com alguém que precisa despertar. Que Deus te abençoe, te ilumine e te fortaleça. Você não vai caminhar no escuro. A luz de Deus te guia a partir de hoje. Amém.